olhos famintos de cultura. Cambaleio diante dos tribunais, maldizendo os répteis que só enxergam bundas. Dou mulheres de atitude, enalteço as suas glórias, as suas lutas, as suas histórias. Dou a admiração dos covardes, a sintonia dos loucos, a marginalidade dos poetas. Palavras de desassossego sãs e loucas. Infiltrarei o marginal em cada universidade pra mostrar do que somos capazes. Dou de presente uma língua portuguesa diferente, aprendida no gueto, poesia marginal e o Chico Buarque da periferia. E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Dou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer pra mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bem-vindo ao Mundo dos Raros. E hoje nós temos a satisfação de receber o nosso querido Guilherme Boulos. Para os mais íntimos, Guilhermes. Muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Cláudia. É uma satisfação estar aqui contigo. Prazerzaço. Guilherme, seguinte. Jesus, se viesse hoje, estaria ao lado dos direitos sociais e humanos? Estaria com sem terra, com os negros, os imigrantes, as mulheres violentadas e os homossexuais vítimas de preconceitos? São palavras suas? São palavras minhas. Mas essas palavras, de algum modo, também estão na Bíblia, também estão em tudo que se diz de Jesus e da sua vida. Jesus não é o fundamentalista que alguns tentam vender. Jesus não odiava. Jesus não condenava, não era intolerante, né? Jesus esteve ao lado dos que mais precisaram. Jesus enfrentou o Império Romano, defendeu a igualdade, esteve ao lado das prostitutas, esteve ao lado dos mais pobres, dos esfarrapados, nunca condenou, nunca julgou de maneira intolerante ninguém. É por isso que, nesse trecho que você citou, eu digo que em tempos de tanta intolerância, em tempos de tanto ódio hoje, em tempos de Bolsonaro, né, alguém como Jesus, que se colocasse contra a corrente, que falasse, opa, não atirem pedra não, quem não pecou que atire a primeira pedra, ele possivelmente estaria sendo taxado de tantas coisas que gente que luta hoje também é taxado. Então, resumindo, Jesus não apedrejou, ele foi apedrejado, é isso? De algum modo foi, ele foi crucificado, com morreu certeza. na cruz. Então, Guilherme, a gente vai pegar um pouco o lado Guilherme humanístico, poeta, filósofo, escritor. Guilherme, existe amor em SP? Ele existe, com certeza. É que às vezes ele está ali guardado no fundo do coração das pessoas e cercado de tanto ressentimento, cercado de tanta dor, de tanto sofrimento que as pessoas têm hoje. Ela se defende de alguma forma? Claro, todo mundo está com medo. A sociedade está com medo, São Paulo está com medo, as pessoas que estão aqui em volta estão com medo, nossos vizinhos estão com medo. E esse medo literalmente é de cumprimentar o vizinho, de falar com licença no ônibus. É o medo de tudo. De falar com as pessoas, com os moradores em situação de rua, por exemplo. É o medo do contato social, é o medo da violência, é o medo de ser agredido, é o medo do desemprego. Mas é, acima de tudo, eu acho que um medo do amanhã, um medo do futuro. As pessoas perderam a perspectiva, perderam a esperança. E quando a gente está com medo, qualquer a gente fica vulnerável ao ódio, né? A gente fica vulnerável a um discurso que bate na mesa e diz, eu vou fazer acontecer, eu vou dar arma pra você. Porque as frases feitas chegam rápido, né? Chegam, só que o ódio não é o únigo caminho, né? Você acredita no amor, Guilherme? Eu acredito no amor. Eu acredito. Você já conseguiu sentir a dor que a formiga sente, a sensibilidade extrema para poder sentir essa dor? Eu já, mas queria falar uma coisa antes e depois vou para aí. O crioulo uma vez foi numa ocupação do MTST, num acampamento lá na Avenida Paulista. E ele disse uma palavra muito sábia. Ele disse o seguinte, cada um dá o que tem. Quem tem ódio, dá ódio. Quem tem amor, dá amor. Mas no final, quem tem amor percebe
que é muito melhor. Muito bem. É muito melhor. Eu também acredito no amor. Gente, assim, Guilherme, eu não sei se você sabe da minha história, eu nasci no maior complexo habitacional da América Latina. Na verdade, eu nasci no extremo mais em São Miguel, fui pra lá muito novinha. Vivi toda a atenuância de não ter lar, de não ter nada, nasci praticamente numa comunidade. E aí eu me pergunto, você não teve essa vivência. Como é pra você depois? Eu li que você tem, desde os 18 anos, que você optou por ter uma outra forma de vida, de emergir no lado social e buscar outras experiências empíricas. Você acha que isso contribui para você saber de fato o que é saber o que o povo da periferia vive? Pessoal, Cláudia, eu nasci numa família de classe média, meus pais são médicos, embora tenha sua história familiar, minha mãe veio da Paraíba, de Campina Grande, meu pai vem de imigrante libanês, mas conseguiram se formar, conseguiram estudar, se formar em medicina e ter um padrão de vida de classe média em São Paulo. Foi aí que eu nasci, né? Eu tive minha infância, minha adolescência como qualquer jovem da minha classe social, né? Então, jogava bola, brincava, ia para a escola, estudei em escola particular, né? Depois mudei para a escola pública por opção, por convicção, terminei meu curso em escola pública e uma coisa num dado momento me tocou. Você falou de algo que é não sentir, não ver, não se indignar com a dor das pessoas. Quando eu falei da dor que a formiga sente, é exatamente isso, não viver lá e saber. Mas sabe, o nosso mundo tornou a dor das pessoas parte da paisagem. As pessoas se tornaram invisíveis. Tem alguém caindo na rua, você passa direto, é parte da paisagem, as pessoas perderam a capacidade de se indignar. A desigualdade no Brasil é uma coisa gritante, não é uma coisa secundária, ela está ali, ela se mostra em cada esquina. Só não vê quem não quer, só não vê quem se cegou para isso. E eu, de algum modo, na minha juventude, despertei para isso. E ao despertar para isso, fui me ligar aos movimentos sociais. Quando você fala que despertou, você acha que teve alguma, sei lá, um insight? O que te fez despertar? Olha, eu não sei se teve um momento assim que foi. Acho que foi um processo, foi uma repetição. Foi aquela coisa batendo todo dia, aquela mesma realidade. E bom, eu fui me aproximar dos movimentos, fui para ocupações do MST, fui para ocupações do MTST, conhecer. Quando eu fui numa ocupação do MTST, em Guarulhos, talvez ocupação Anitta Garibaldi, milhares de pessoas lá, aquela luta legítima, aquele povo pisando no barro, as mães com seus filhos, daqui eu não saio, eu tô lutando por um direito que é meu. E vi uma autenticidade, uma coisa forte, uma energia correndo ali, eu falei, bom, fui morar numa ocupação, fui viver em ocupação e conviver com as pessoas, tive lições incríveis, né? Vi o que é a solidariedade, vi o que é quando as pessoas se juntam, a potência que isso tem, a força que isso tem, quando várias dores individuais, aquele sofrimento sozinho que não saía no jornal, aquele sofrimento silenciado, né? Aquela humilhação, aquela violência que as pessoas sofriam, quando isso se torna grito coletivo, sim, é uma coisa incrível. E o Guilherme tem uma coisa muito interessante, porque eu critico muito o pessoal da academia, de não estar em contato com esse povo. O Guilherme foi lá e entrou em contato e viveu isso, porque eu acho que a sabedoria só de diploma de USP ou de qualquer faculdade que não tem essa vivência é uma sabedoria manca. Você foi lá e viveu num empirismo, né? Você entrou naquilo e descobriu ali que tinha outras verdades além dos livros, além da academia. E hoje, como que você tá com essa mensagem que você recebeu tanto das ruas quanto da academia? Como que é esse paralelo? Isso é muito legal, Cláudia. Sabe, eu nessa trajetória, enfim, aprendi que essa história de falar em nome do povo, ela não tem legitimidade se a gente não escuta o povo. Certo? Falar o que as pessoas querem, o que as pessoas devem fazer, vamos escutar o que as pessoas querem e o que elas acham que devem fazer. Isso é chave, tá junto, né? E se aprende histórias incríveis. Eu tive professores e professoras no movimento que me ensinaram mais do que professores e professoras na universidade. E não desfazendo do saber universitário, que é importante também. Nós queremos que todo mundo possa ir para a universidade, que o jovem de periferia possa ir para a universidade. E esse tem que ser um projeto para o nosso país. Agora, nós nunca podemos desprezar a sabedoria
que as pessoas constroem no seu dia a dia. Que não é uma sabedoria, às vezes, sistematizada, acadêmica, mas ali tem um ensinamento de vida que é insubstituível. E Guilherme, você tem algum ensinamento assim nessas ruas, nas ocupações, por onde você passou, que falou, putz, isso aqui vale o diploma que eu conquistei, ou que equivale, ou que é paralelo? Você tem algum conhecimento? A gente tem histórias. Essa sabedoria popular, ela se faz pelo exemplo, pela história. Tem coisas que a gente vai aprendendo a respeitar, sabe? Respeita a minha história. Pô, isso não é pouca coisa não. Isso não é pouca coisa não. Eu cheguei com uma formação. Cheguei com uma formação dos livros. Quando eu fui na ocupação, morar na ocupação, eu tinha uma cabeça que era a cabeça da formação dos livros. E na formação dos livros, pô, tem coisas que são muito doutrinárias, mas que não foram temperadas pela realidade. Vou te dar um exemplo. Morar na ocupação. E aí o pessoal foi organizar na ocupação um culto ecumênico, né? Culto com padre, pastor, uma turma. E eu tinha naquela época, era muito moleque, tinha uma visão de que, não, pô, isso aí, né? Essa turma tá enganando o povo, tá querendo fazer com que o povo pague dízimo, tá querendo fazer com que o povo, enfim, fique com a mente fechada. Nós não podemos fazer isso aqui nós temos só que fazer um curso, informação e tal e tal. E fui contra e tava lá nessa e tal. E primeiro eu fui percebendo que, eu tive duas lições nesse caso. Primeiro eu fui percebendo que aquilo era importante para as pessoas. Era muito importante. Era importante no sentido de um consolo, no sentido de um acolhimento. Carinhamento. Claro, de algo. As pessoas precisam. Sem fé ninguém levanta nem da cama, né? A fé é importante. E eu teve uma outra lição, que essa foi um padre que me deu, que eu nunca vou esquecer. Esse mesmo padre que eu fiquei meio assim, falei, pô, não sei o quê. Algum tempo depois, nessa mesma ocupação, teve um conflito, a polícia entrou lá e tal, nós fomos pra cima de algum modo, porque agrediram pessoas e acabaram me levando pra delegacia e eu fui preso. Passei uma noite lá, depois o advogado do movimento tirou, era uma coisa absurda. Quando eu cheguei nessa noite, estava lá na delegacia, quem foi a primeira pessoa que foi lá me visitar? E o padre. O padre que eu tinha falado que... Então, ou seja, você aprende a respeitar a crença das pessoas e aprende que essa vivência, esse viver cotidiano também forma novas ideias. Ideia pré-concebida não resolve a nossa vida. Guilherme, eu tô conversando com você, tô achando você extremamente Robin Hood. Meus amigos lá da Praça Roosevelt, que têm pensamentos tão humanistas, parecem muito com você. E assim, são pessoas sensíveis, poéticas e de uma bondade extrema. E aí eu queria saber com você, tudo isso nesse emaranhado que é a nossa política, que é um jogo de cartas marcadas. Como que é isso? Vim com esse pensamento tão genuíno, e como é que você vai fazer? Você de fato é um Robin Hood às avessas, e tudo que você fala para eles não é utopia. E detalhe primoroso dessa história, o Guilherme Boulos está preparado para o Brasil. E o Brasil está preparado para o Guilherme Boulos? Olha, o Brasil, Cláudia, está entre os países mais desiguais do mundo. Nós temos uma ferida no Brasil. Essa ferida não vai cicatrizar com conversa mole. Unidade nacional, vamos unificar todo mundo. Espera um pouquinho, o buraco é mais embaixo, né? Nós temos 6 bilionários que têm mais riqueza do que 100 milhões de pessoas. Isso é uma barbárie, isso não dá, o país não vai assim. Nós temos um problema nacional chamado desigualdade. Desigualdade de oportunidades, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de renda, de patrimônio. Tem que enfrentar isso, né? E o que eu acho é que o povo brasileiro sente isso, o povo brasileiro sabe disso. Esse sistema político, que é um Robin Hood ao contrário, que tira do pobre, da classe média para dar para o 1%, para os grandes ricos, esse sistema político perdeu credibilidade. Pergunta para as pessoas aqui, sai aqui na quebrada e pergunta, você acredita no Congresso? Você acredita no sistema político partidário? Você acredita na forma de se governar? Há uma descrença geral e completa com esse sistema político. Por isso eu acho que as pessoas estão abertas sim para ideias novas. Sim. Agora, o problema é como essas ideias chegam. Se elas chegam de uma maneira
agressiva, cheias de preconceito, cheias de vão querer, esse cara vai querer roubar tua casa, vai querer, é um terrorista. É evidente que as pessoas vão se defender. Falam, pô, eu não quero isso, eu não quero um terrorista governando o país, né? Mas se a gente consegue fazer chegar essas ideias sem esse filtro distorsivo, chegar essas ideias como elas são, né? As pessoas estão abertas para isso. Eu tenho sentido isso, eu estou rodando o Brasil, estou andando e conversando com muita gente. Tá, eu tenho acompanhado você, mas Guilherme, a saída só tá na esquerda, só tem pessoas generosas na esquerda. Como é que é? Será que num partido que por exemplo, tem uma designação mais a central e será que também lá no centro não tem pessoas generosas que pensam dessa forma? Olha, eu acho que ninguém tem monopólio da virtude e ninguém tem monopólio do vício, em nenhum lado, né? Agora, nós temos que saber o que é esquerda e o que é direita, que a gente entende como cada um. Você entende esse rótulo? Eu entendo que ser de esquerda, para mim, é defender igualdade de oportunidade entre as pessoas, é não aceitar nenhum tipo de privilégio e é defender que as pessoas participem das decisões que vão impactar nas suas vidas. Para mim isso é ser de esquerda, fundamentalmente, né? Ser de direita, né, é, de algum modo, defender que o mercado regula tudo. Portanto, se o mercado diz que alguns têm que ter muito e outros têm que ter pouco, é assim, essa é a vida, né? É defender, de algum modo, algumas desigualdades como resultado de uma suposta meritocracia, privilégios como resultado de uma suposta meritocracia e restringir poderes de decisão, né? Então, nesse sentido, a direita, ela é responsável e é conivente com isso que nós vivemos hoje no Brasil, né? Ela supõe, né, tem um discurso muito hipócrita que diz que isso aí, ó, o jovem aqui da Quebrada e o jovem lá dos Jardins, né, eles podem chegar no mesmo lugar. Se o jovem dos Jardins passou no vestibular, conseguiu passar num concurso para promotor, para juiz, para qualquer coisa, é mérito dele. Agora, não existe meritocracia numa corrida de 100 metros em que alguns começam 60 metros na frente. Eu só quero fazer um adendo. Eu tenho amigos que vão votar no Bolsonaro, que eles têm essa percepção porque eu entendo que eles não têm muita maturidade emocional para analisar aprofundadamente as questões tanto do psique quanto do Brasil, e eu os amo. E eles vão votar no Bolsonaro, mas não é porque eles são pérfidos, sectários, malignos, não. É porque eles estão naquela redoma. Então, aí eu te falo, como que a gente pode trazer essas pessoas e apontar que de repente essas ingredientes que são fatídicos não vão dar certo, porque são aquela coisa assim, agora vai dar certo. Eu fico com muito cuidado particularmente de entrar num debate com eles, porque eu sei que eles são amorosos e que eles estão no momento vivendo aquela anestesia, né, de que porrada é o acerto. E aí, como é que faz? Então, quando eu te disse da diferença entre esquerda e direita, eu tô falando, por exemplo, que eu não confio no Bolsonaro. Eu não confio quem propaga e executa as ideias da direita. Não necessariamente o eleitor do Bolsonaro. Isso é uma coisa muito diferente. Tem muita gente, eu conheço também, que diz que vai votar no Bolsonaro não porque é machista, porque é racista, porque é homofóbico, porque é tudo que o Bolsonaro tem de pior, né? Felizmente, mas porque acreditam... felizmente, nem todo mundo que diz que vai votar no Bolsonaro tem esses valores, né? Agora, é porque são pessoas que não está o nível de descrença. Falam, nada presta. O sistema está tudo falho. Tem um cara aqui que chegou, bateu na mesa, disse que vai botar ordem na casa. Que é o fenômeno que é Collor, forte, né? que vai. E as pessoas muitas vezes vão. Né? Os messias que aparecem assim. Alguém, um salvador da pátria que grita mais alto num momento de tanta insegurança, é alguém que está dizendo, é por ali. Então, e se a gente afastar eles, é pior. A gente tem que trazer. Nós temos que dialogar com as pessoas. Claro. Né? Fascista não é quem diz que vai votar no Bolsonaro, fascista é o Bolsonaro.
Sim. Quem diz que vai votar no Sim. Bolsonaro talvez é alguém Tá que, inclusive, acreditando nas ideologias. claro, talvez é alguém que inclusive está nesse caminho porque a esquerda não foi capaz de apresentar uma alternativa que para essas pessoas fosse uma alternativa com credibilidade. Ou que eles entendessem, né? Entendessem melhor o discernimento, a elucidação de todo esse processo. Mas enfim, a gente tem que pensar que a gente tem que elucidar, e também a política é um jogo de elucidação e de explicação, principalmente falar a língua do povo, né? E o Bolsonaro tá, aspas, ganhando nesse sentido. E você, Guilherme Boulos, sabe o que eu escutei ali no meu Facebook? Eu melhor recebi as perguntas que me fizeram. Mas quem é o Guilherme Boulos? Ele fala da sociedade privada, ele fala que a gente tem que ocupar patrimônios que não é nosso, e ir lá, e mesmo que o cara tenha a fazenda dele lá que está desocupada, mas porque ele não foi um tempo lá, ele vai lá e ocupa. Então, essas concepções que a mídia passa do MST, e aí? O que eu tenho que falar nesse programa Mergulho na Vida com Cláudia Canto? Quem é Guilherme Boulos nesse sentido? Eu acho que é importante a forma como se coloca as coisas. A coisa mais fácil do mundo que tem é chegar para alguém que está lutando por moradia e que ocupa uma terra e dizer: é vagabundo, tá querendo tomar o que é dos outros, é baderneiro, não quer trabalhar como eu trabalhei para conseguir alguma coisa. Esse, vamos dizer assim, é o pensamento mais fácil. A gente precisa dar um passo além. Quando vem esse pensamento, pensar o seguinte: o que leva uma mãe de família aí com seus 2 filhos pisar no barro, ficar debaixo de um barraco de lona, tendo que pegar água no balde, sem energia elétrica, sem nenhuma infraestrutura? Será que isso é uma vantagem? Será que ela faz isso porque quer? Vamos pensar, vamos tentar se colocar no lugar dessa pessoa que faz isso, né? As pessoas fazem isso muitas vezes, te diria na enorme maioria das vezes, não é por uma escolha, é por uma falta de escolha. São pessoas que, como talvez muitos que vão estar nos assistindo aí, ou como muitos que comentaram no teu Facebook, estão pagando aluguel no final do mês sem poder. Tem que fazer a escolha entre pagar aluguel e botar comida na mesa e comprar o leite do filho. Essa é uma realidade para milhões de pessoas. Todo mundo conhece alguém que ficou desempregado e não conseguiu mais pagar aluguel. São essas pessoas que vão ocupar. Esse é um ponto. Ah, mas tá bom, eu até entendo e tal, mas ocupar não pode, tá invadindo, tomando o que é dos outros. Pera lá, vamos para a segunda parte. A Constituição brasileira, ela diz que tem o direito à propriedade. Eu posso ter uma propriedade, qualquer um pode ter uma propriedade. Mas ela diz uma outra coisa, que muitas vezes fica embaixo do tapete, porque para juiz, para promotor, não interessa falar. Que é: a propriedade tem que ter uma função social. Uma propriedade que está largada, abandonada, não é a casa de praia que eu deixei e não fui, não é isso não. É uma propriedade que está abandonada, devendo imposto, largada, literalmente, ela está numa situação ilegal. E a lei, inclusive, permite que essa propriedade seja notificada, desapropriada para moradia popular. Está na lei no Brasil, está na Constituição, está no Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001. O problema é que não se cumpre. Lei que favorece pobre no Brasil não se cumpre. E é aí que o movimento social entra. O movimento social entra para pressionar para que a lei seja cumprida e que as pessoas possam ter o direito onde morar. Isso é legítimo. Como é que em pleno século XXI, em 2018, tem mais de 6 milhões de famílias sem casa no Brasil? Uma situação precária de moradia, né? Então é esse o cálculo. Ah, mas é vagabundo se trabalhar como eu. Não se trabalha nada. Tem gente, eu conheço gente no movimento que chega numa ocupação com 70, 80 anos de idade, que trabalhou a vida inteira e, mesmo com o trabalho de uma vida toda, não teve condição de garantir um teto para ele e para a família dele. Guilherme, Brasil atual, esse conservadorismo. A gente fala de LGBT e a gente não fala da infância e da adolescência de LGBT. Que pensa só nos primórdios, já que você fez filosofia e fez pós-graduação em psiquiatria também, né? Como tratar dessas crianças e adolescentes? Primeiro, eu acho o seguinte: toda criança, todo adolescente precisa de acolhimento. Ter uma orientação sexual não é doença. E não cabe nem a psiquiatria nem a psicologia tratar. É a orientação sexual das pessoas. As pessoas devem poder se amar do jeito que elas são. As pessoas devem escolher amar quem elas querem e quem a orientação sexual delas indica, né? Não cabe nem ao Estado e nem à religião definir como as pessoas vão se amar ou estabelecer padrões de amor. A gente deve respeitar a diversidade sexual, a gente deve respeitar a identidade de gênero,
e a orientação sexual das pessoas. Porque se não sabe o que acontece, acontece que isso gera preconceito, que o preconceito alimenta o ódio, alimenta a intolerância e faz do Brasil o país que mais mata LGBT no mundo. Assim foi no ano passado, né? 445 pessoas mortas por LGBTfobia, né? Então, a diversidade sexual, dialogar isso inclusive no sistema educacional, né? Isso não pode ser visto como uma coisa de outro mundo, isso é fundamental. Guilherme Boulos, um Robin Hood, é isso? Olha, eu não acredito em heróis, eu não acredito em salvadores da pátria, né? Eu acredito em lutas coletivas, eu acredito em pessoas que fazem junto, pensam junto e constroem junto. A mudança para mim vem daí. É evidente que a gente tem pessoas que constroem a sua trajetória, que constroem liderança, que constroem referência, mas a construção, para mim, é uma construção coletiva. Beleza, Guilherme, só pra gente não falar, né, eles vão me cobrar que nós não falamos de política, só desnudamos a alma do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, Lava Jato. Todo combate à corrupção é bem-vindo. A sociedade não aguenta mais corrupção. Corrupção é a apropriação privado do público, do que é de todos. Agora, o combate à corrupção não pode virar uma forma de jogo político. E eu acho que, de algum modo, a Lava Jato caiu nisso e acabou deixando de olhar uns para poder pegar outros. Eu não vejo nenhum grande tucano preso na Lava Jato, embora tenha várias denúncias. E vi, por exemplo, o Lula ser preso sem ter nenhuma prova consistente contra ele. Sérgio Moro. Acho que representa isso. Sérgio Moro, cara, o juiz que principal referência desse processo da Lava Jato. Acho que todo o Brasil, de algum modo, considerou importante quando viu pela primeira vez corruptor ser preso, grande rico ser preso, pagar pelo que fez. Agora, esses grandes ricos hoje estão todos soltos em troca de delação, né? Enfim, eu acho que o Sérgio Moro deixou o poder e a ganância subir a cabeça dele e está fazendo política, está usando da toga para fazer política. Juiz tem que fazer justiça de maneira isenta. O juiz não pode vestir camisa de partido político. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, além de ser um amigo e uma pessoa que eu tenho um grande respeito pela sua trajetória, o que não significa você passar a mão na cabeça e dar aval por tudo. Eu acho que o Lula teve muitos acertos no seu governo, e o povo brasileiro sabe disso, teve erros também, teve limites, né? Faltou fazer enfrentamentos, faltou fazer uma reforma política e que acabou governando com os mesmos de sempre, né? Faltou enfrentar com mais decisão e com mais ousadia o andar de cima, 1%. Teve erros, mas nesse momento sofre uma injustiça. Luiz Inácio Lula da Silva é um preso político. Coligação das esquerdas. Acho que é importante a esquerda ter unidade. Unidade para defender a democracia, unidade para defender os direitos sociais. Nós vivemos um momento de muitos retrocessos. Mas a unidade não pode excluir a diversidade. A gente tem também diferenças e essas diferenças precisam ser respeitadas. Guilherme Boulos. Eu, como disse, estudei psicanálise. E o Freud tem uma frase que é o seguinte: ninguém é o melhor juiz de si próprio, né? Falar de nós próprios é sempre uma coisa muito parcial. Enfim, o que eu tinha para falar de mim, acho que a entrevista já permitiu. Gratidão, gente. Obrigada. Esse é o Guilherme Boulos. Valeu, gente. Obrigado, Cláudia. Gente, que entrevista, hein? Vocês gostaram? Se gostaram, vai lá, deixe seu like, se inscrevam. E as informações do convidado estão na descrição. Por favor, compartilhem, vai.